Começa agora mais uma edição do Fórum Global, seu programa semanal aqui na TV Fórum, em que a gente fala sobre política internacional. Fórum Global de hoje a gente vai falar principalmente sobre Colômbia e Venezuela. Vamos falar da guerra na Ucrânia, com certeza, mas vamos falar de uma outra perspectiva, pegando sobre a questão da Venezuela na guerra. A gente já tinha comentado no programa anterior sobre essa questão. E dessa vez a gente vai tentar avançar um pouquinho mais no debate. Temos dois convidados muito especiais, a Amanda Arumi, que é professora de Relações Internacionais, e o Pietro Alarcon, que é professor de Direito Constitucional da PUC. Eles vão conversar conosco sobre esses dois temas. Eu vou ver se a Ana já está chegando por aqui. A Ana apareceu aqui. Aqui boa noite, Ana Prestes. Tudo bem? Começar, né? É isso. Ventos de mudança, vem da Colômbia. É isso, o programa hoje vai falar sobre isso, né? A vitória histórica da esquerda na Colômbia nas eleições de domingo, né? É um primeiro passo, né, Ana, das eleições que vão acontecer em maio, mas assim, já deu uma bancada muito interessante para um eventual governo Gustavo Petro, né, Ana? É isso, são 3 fases nessa eleição, se houver segundo turno, né? Então, já houve a primeira, nesse final de semana, que a gente vai comentar bastante aqui hoje, por que ela é tão importante, porque está sendo tão falada. Desde o final dos anos 80, início dos anos 90, a esquerda não tem uma presença tão forte assim no parlamento colombiano. Vamos explicar também quais são as outras fases que estão vindo, o que significou essa disputa das primárias, das coalizões, como foi cada uma delas. A gente vai explorar isso bastante com os nossos convidados que são especialistas em Colômbia, né? Tanto a Amanda, que é doutoranda lá no PROLAN, trata justamente do tema Colômbia, como o professor Pietro Alarcon, que é colombiano, conhece muito o processo de formação do Pacto Histórico, conhece muito da história do Gustavo Petro, conhece muito a história do que foi, desde lá de trás, né, a construção desse processo, o processo de paz também, inconcluso o processo de paz, né, dos acordos de paz da Colômbia. E eu acho que nós vamos falar um pouquinho de Venezuela também, né, hoje. É isso, Ana. Eu queria já, antes da gente começar então a nossa conversa, destacar que o programa está sendo gravado no dia 15 de março. Eu vi que tem muita gente assistindo nossos programas na reprise aos domingos. Quero agradecer a toda a nossa audiência, quero agradecer a todos que contribuem conosco. O apoio de todos e todas é fundamental para a gente continuar esses nossos debates que a gente faz aqui sobre política internacional. Quero lembrar também, para quem está nos acompanhando agora, não esqueça de deixar o like na transmissão, inscrever-se no canal, ativar o sininho para não perder nada da TV Fórum. Quem puder também contribuir com Superchat ou Pix. Nosso Pix é pix@revistafórum.com.br. Tudo isso é fundamental para a manutenção da Fórum, além, é claro, de se tornar membros e sócios, quem também puder contribuir conosco. Durante a entrevista, né, a gente sempre estimula a todos e todas que perguntem também, que interajam aqui conosco e digam também de onde estão assistindo esse Fórum Global. Ana, a gente então está gravando esse programa no dia 15. No último programa vi muita gente comentando sobre isso. Eu quis destacar isso porque vi muita gente falando, não, mas 3 dias de guerra, 4 dias muda muita coisa na guerra. A gente sabe disso, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre como é que está a situação na guerra na Ucrânia, também quando for falar de Venezuela, né? Mas o nosso tema, para a gente começar, para a gente esquentar o nosso programa, é sobre Colômbia. Então, eu quero chamar os nossos dois convidados, a Amanda Arumi e o Pietro Alarcon, para entrarem conosco aqui na conversa. Acho que a Amanda ainda está com a... já abriu aqui. Muito boa noite. Olá, gente. Boa noite. Muito boa noite, Lucas. Boa noite, Ana, Amanda. Boa noite, gente. Bem-vindos. Obrigado. Eu sei que a Amanda está numa maratona de lives, porque ontem a gente esteve numa junta, hoje eu sei que ela tem uma outra amanhã, depois no final ela fala, para quem quiser. E eu acredito que o Petro não deve estar nem dormindo esses dias, se eu conheço um pouco de como você tem acompanhado, né, Pietro, a situação lá da Colômbia. Muito emocionante, né, esse último fim de semana, né? Sim, porque além da atividade acadêmica, né, que eu acompanharia por dever de ofício,
a coordenação dentro da União Patriótica e dentro do Pacto Histórico Internacional gera um acompanhamento quase que permanente. E, na verdade, esse acompanhamento começou dia 7 de março, que foi quando se iniciou a votação internacionalmente, e ainda não concluiu, porque ainda estamos em escrutínios em Colômbia, ou seja, não concluiu ainda esse processo. E não vai concluir muito cedo, porque temos que aguardar os informes também das missões de observação internacional com relação a que está acontecendo realmente em algumas regiões onde há suspeitas de fraude, em alguns casos, questões que podem ser impugnadas, e tudo isto pues gera, né, um ambiente ainda de muita indecisão em algumas regiões, ainda que, obviamente, os resultados, já depois de apurados, mais de 99% das urnas, já confirmem o fato de que o Pacto Histórico se consagra como uma força política determinante dentro do espectro nacional. Um resultado bastante positivo e inédito, por assim dizer, dentro do contexto colombiano, porque a votação mais expressiva que houve foi a votação do Polo Democrático Alternativo, em 2016, depois. E nós tivemos uma votação muito expressiva, mas lá na década de 80, quando a União Patriótica, quando o surgimento da União Patriótica. Mas o Pacto Histórico é outro processo. É um processo muito mais amplo, de muita maior cobertura, de muita maior abrangência, com um fenômeno político, como Gustavo Petro, né? E um projeto muito mais sólido, com muita maior capacidade de articular diversas forças em torno a uma série de iniciativas comuns, que tenha a ver com uma virada, por assim dizer, à democracia e por uma modificação de elementos centrais da estrutura econômica colombiana que podem conduzir a um cenário completamente diferente, ou pelo menos substancialmente diferente ao cenário que tínhamos, né, de domínio de uma direita com um planejamento econômico fundado nas diretrizes neoliberais e que se pronunciou selvagemente na Colômbia, ocasionando questões que, para nós, também são inéditas do ponto de vista negativo. Colômbia está, neste momento, no mapa da fome, segundo a FAO, né? E também em uma situação de direitos humanos extremamente grave. Ou seja, os relatórios que há sobre direitos humanos colocam a Colômbia como um país onde os trabalhadores de direitos humanos, os defensores de direitos humanos, são praticamente alvo de uma sistemática perseguição e de aniquilação física. Isso está comprovado estatisticamente por organizações muito sérias. Então, é realmente o Pacto Histórico algo que pode gerar uma situação completamente diferente e muito esperançadora, por assim dizer. Muito bom. Antes de passar para a Amanda, eu queria rapidinho mostrar aqui os resultados dessa eleição, para a gente já comentar com base neles também. Aqui a gente tem a quantidade de votantes no Pacto Histórico. Foram 5,8 milhões de pessoas que deram um voto na coligação, participaram, né, da consulta do Pacto Histórico, que colocou aí Gustavo Petro com 80% desses votos. E esse número é bem expressivo, né, de 5,8 milhões de pessoas, mais do que a votação que Gustavo Petro teve no primeiro turno nas eleições de 2018, o que já mostra aí um crescimento. Queria depois que a Amanda comentasse também sobre isso. Eu vou passar rapidinho também sobre pela Câmara, pela composição da Câmara e pela composição do Senado. A gente tem Pacto Histórico com 26 cadeiras
na Câmara Federal, uma coisa assim também histórica. Das 165, temos 25 para o Pacto Histórico. No Senado, são 16, houve até uma disputa aí de uma 17ª, mas são 16, né? Depois a gente pode discutir um pouquinho melhor sobre essa composição. Mas eu queria perguntar, Amanda, como é que você viu, então, esses resultados, né, do projeto do Pacto Histórico nessas eleições, né? Bom, Lucas, toda a esquerda tem avaliado como muito positivo o resultado, mas é importante a gente destacar que esse não é um resultado construído em apenas um ano, né? O Pacto Histórico, ele envolve um processo de um acúmulo social que a gente pode destacar que começa no processo de paz, quando os movimentos sociais e as forças políticas decidem a necessidade de dar fim ao conflito, que é o conflito armado na Colômbia, um dos principais temas que envolve a política. O Acordo de Paz foi assinado em 2016, né, com o governo Santos e as Farc, como um processo internacional, com observadores internacionais. Ele tinha todo esse aparato jurídico, né, de repactuar a sociedade colombiana, mas, infelizmente, a eleição de 2018, ela colocou uma ruptura, né? Então, em 2018, o Gustavo Petro concorreu com o Ivan Duque representava a extrema-direita, representava o uribismo e perdeu essa eleição. O debate naquele momento era o aprofundamento do processo de paz com o Gustavo Petro, defendido pelo Gustavo Petro, ou a estagnação e o descumprimento do acordo de paz, que foi o que aconteceu com o Ivan Duque. Então, a sociedade colombiana vem construindo um debate em torno da necessidade da paz desde 2010. Outro ponto importante da gente destacar é que em 2019 e 2021 teve um levante massivo da população, principalmente da juventude, que tinha também um conteúdo político de defesa da paz e um conteúdo político anti-neoliberalismo. Por quê? Porque a sociedade colombiana, ela tem esses fatores, né? Extrema-direita, neoliberalismo, paramilitarismo, narcotráfico, narcopolítica, e todos esses atores deixam com que a realidade seja muito difícil, principalmente para a juventude, que não tem acesso à universidade pública, que não tem acesso a trabalho, à saúde. Então, esse acúmulo que vem sendo construído nos últimos anos também faz com que a amplitude do pacto histórico, que está saindo vitorioso nesse momento, seja extremamente sólido. Não é algo superficial, é algo que vem sendo construído na sociedade colombiana na última década. Mas, novamente, a gente vê a direita fazendo ataques extremamente polarizados, querendo relacionar o Gustavo Petro ao narcotráfico, às Farc, dizendo que ele tem amigos corruptos e de que ele teria um poder de compra de votos. Então, novamente, eles querem colocar dentro do debate aquela lógica superficial, sendo que o pacto histórico ele é muito mais amplo que isso. Defender o processo de paz, o acordo final de paz e o pacto histórico não é defender a guerrilha em si, é defender o futuro da sociedade colombiana. Ô, Lucas, será que eu posso fazer uma perguntinha aqui para os nossos convidados? Você tem alguma pergunta? Eu queria perguntar o seguinte, para o Pietro, também para a Amanda. Assim, esse ano nós estamos fazendo aí 20 anos da chegada do Uribe como presidente, né? Foi eleito em 2002, são 20 anos de uribismo. Ontem, assim, ao fim da tarde, depois do dia de apurações, muitas notícias, houve a informação de que aquele por quem eles estavam apostando, pelo Centro Democrático, que é o partido do Uribe, que é o Oscar Iván Zuluaga, renunciou à sua candidatura. O que significa isso? O uribismo está se rearticulando para apostar na candidatura do Fico, né, que é o Federico Gutiérrez, do Equipo por Colômbia, ou eles vão tentar uma outra movimentação?
E outra questão, Pietro, nessas apurações que ainda estão ocorrendo, final de apuração a gente sabe como é, ainda há a possibilidade de que o Pacto Histórico tenha 17 senadores ou já são 16 mesmo? Ah. Bom, são duas partes, né, da tua pergunta. A primeira questão é que houve três consultas. A consulta do Pacto Histórico, a consulta do Centro Esperança, da Coalição da Esperança, e a consulta da Equipe por Colômbia. Dentro da consulta do Pacto Histórico, nós tínhamos 5 candidatos. É o que a gente, em outros países, chama de as primárias, ou seja, as diversas coalições elegem quem deverá ser o candidato à presidência da República por essa coalizão. E o Gustavo Petro, na coalizão do Pacto Histórico, teve mais, como Lucas apontou, de 4 milhões de votos. Teve 4.487.000 e mais alguns votos. E, posteriormente, nós temos a Francia Márquez, que é uma liderança afro na Colômbia, uma mulher extremamente corajosa, uma lutadora popular de muita expressão nacional e internacional. A Francia Márquez teve 788.000 votos. Então, quando nós falamos de uma campanha à presidência da República, nós vamos somar os votos de Petro, os votos da França e os votos dos outros candidatos, com o objetivo da gente conseguir ter uma noção de qual seria o potencial de votação do Pacto Histórico. Ok? Agora, se você vai a outra consulta, que é a consulta do Centro Esperança, o candidato mais votado foi candidato à presidência nas eleições anteriores, que foi Sérgio Fajardo. O Fajardo, ele tem uma votação de 723.000 votos. Ou seja, ele, o primeiro colocado na coalição da Esperança, tem menos votos que a Francia Márquez, que é a segunda colocada na votação do Pacto Histórico, mas que, observa a diferença, Petro, 4.487.000, Francia Márquez, 783.000. Ok? Então, Fajardo, né, está atrás de Francia Márquez, se nós observarmos do ponto de vista individual, né, e muito atrás de Gustavo Petro. Agora você vai à terceira consulta, que é a consulta que nós chamamos, né, a consulta da direita, que é a consulta que tem os candidatos apoiados pelos partidos do establishment, ou seja, os partidos que têm composto tradicionalmente a arquitetura do Estado colombiano. Nós temos aí, primeiro, a Federico Gutiérrez, ex-alcalde de Medellín. Tem 2.160.321 votos dentro dessa consulta. Nós achamos que, muito embora o uribismo tenha orientado, em primeira instância, o voto por Zuluaga, já dentro do decurso dos acontecimentos, houve uma mudança e muitos votos foram transferidos a Federico Gutiérrez com o objetivo de ir potencializando, unificando já esforços da direita em um candidato só, que não tivesse uma diferença muito elevada e gritante com relação à votação de Petro. Ou seja, a ideia da direita neste momento é forçar o segundo turno. Essa é a necessidade que ela tem. E essa necessidade implica que, em primeiro lugar, todos os que participaram da equipe por Colômbia cheguem a um acordo em torno ao nome de Federico Gutiérrez, ou Fico Gutiérrez. E, em segundo lugar, e para isso Uribe começou a se mexer nestes dias, Uribe começa a se articular com os setores que são, por assim dizer, vacilantes, ou seja, setores pouco consistentes dentro da consulta do Centro Esperança, com o objetivo de ir minando a possibilidade de um acordo, Pacto Histórico Centro Esperança, que
constitua praticamente uma vitória eleitoral de Petro no primeiro turno. Eu estou falando neste momento de votos, porque precisamos falar de votos. Porém, o que é muito importante é que se entenda que o pacto histórico, como projeto, como plataforma, como movimento, ele está aberto à possibilidade de acordos com os mais diversos setores, com os quais possa haver iniciativa concreta em várias regiões do país, e incluso internacionalmente, para poder abrir espaço a uma questão que Amanda dizia e que é fundamental, aos elementos centrais do acordo de paz, que são, primeiro, a questão da democratização do acesso à terra. Segundo, a questão referente à soberania nacional e a um outro modelo de extrativismo em Colômbia, de extrativismo de recursos naturais. Uma nova relação geopolítica e uma nova relação de paz e de acordos diplomáticos com os vizinhos. Uma nova orientação de Colômbia no marco da segurança regional, para a paz e a segurança regional, que isso é fundamental. Se a Colômbia ser considerado o Caim de América, o Israel de América, 9 bases militares, 7 bases militares, enfim, isso é uma questão que para longe de ser desconfortável, é uma situação traumática e que compromete toda a política externa colombiana e a converte em uma forma de gerar uma situação de desconforto permanente, de agressão, de ameaça por sobre outros países da região, incluindo, obviamente, Venezuela, com quem nós não temos, neste momento, relações diplomáticas, né? E, em terceiro lugar, o reconhecimento daqueles que têm sido mais vulneráveis em anos na Colômbia, os afrodescendentes, os indígenas, os setores e comunidades distantes do centro, que se encontram desprovidas de qualquer acesso à saúde, à educação. Então, é ali onde nós queremos focar. E, obviamente, há outras pautas, a pauta com os estudantes, enfim, mas há questões que são prioritárias, né, dentro do que é essa plataforma do Pacto Histórico. Então, neste momento, há uma aproximação com outros setores. O Gustavo o Petro tem já feito declarações e tem feito esforços nesse sentido. No que respeita a nós, Pacto Histórico Internacional, a solidariedade internacional é fundamental. Na medida em que a gente vai criando um arco de forças internacional, não somente para a vigilância do voto, senão para evitar qualquer tipo de saída não democrática à possibilidade de mudança em Colômbia. É fechar fileiras na América Latina para qualquer tipo de saída não democrática. É uma necessidade neste momento para a qual nós precisamos olhar com muita atenção. Então, este é mais ou menos, Ana, o panorama que eu vejo, né, no marco desta conjuntura. Muito bem. Você quer acrescentar alguma coisa, Lucas? Eu só ia falar para a Amanda, quando ela for responder, nos dizer um pouco sobre a questão da Venezuela, porque ela andou por lá também. Como que está essa questão dessa eleição também impactando lá na Venezuela, se você sentiu, que conexão você também percebe com isso? Bom, a questão da Venezuela, dentro do debate colombiano, ele é muito intenso, né? Exatamente o que a direita acusa o Gustavo Petro é de que ele teria relações, né, com a Venezuela, relações financeiras com a Venezuela. Tem o caso do Alex Saab, que é um colombiano que era uma figura muito importante no governo do Maduro, que
que foi extraditado e está preso nos Estados Unidos, acusado de corrupção, acusado de inúmeros crimes. Então, o tema da Venezuela ele é muito constante. A gente tem que lembrar que a relação da Venezuela com a Colômbia é uma relação de países irmãos, né? Uma relação histórica. Eles dividem ali o mesmo processo histórico da Grã-Colômbia, do Simão Bolívar, do Santander. Então, eles têm uma relação política muito próxima. Por isso, o debate é tão intenso. Então, a direita, ela enxerga que o Maduro, né, representa uma ditadura e que o Gustavo Petro não deveria defender uma relação com o governo da Venezuela. O que eu vi na fala do Petro foi que ter relação com a Venezuela não significaria ter relação com o Maduro, e sim com um país importante, com o povo venezuelano. Então, ele também tenta deixar um pouco, não tão explícito esse alinhamento político. Inclusive, na Venezuela, existe uma crítica de que o Petro não apoiaria de frente a Venezuela. Então, assim, por parte da Venezuela também não tem... não acreditam que o Petro vai defender essa linha, porque o debate interno é muito polarizado, é muito intenso. E a Venezuela e a Colômbia, eles têm uma relação também de fronteiras, né? Uma relação ali de um fluxo contínuo de pessoas, de mercadoria. Nos tempos, né, do chavismo, em que tinham os mercados populares, a gasolina a preços muito baixos, tinha um fluxo de colombianos para a Venezuela. Agora que a Venezuela vive uma crise econômica muito forte, tem um fluxo de venezuelanos para a Colômbia. E tudo isso traz, né, uma intensidade à questão da Venezuela. Então, eu vejo que é bem polarizado esse tema. Mas, se a gente for tentar enxergar dentro de uma análise mais geopolítica, mais ampla, do que representa a Colômbia para a América Latina e do que representa a Venezuela para a América Latina, eu acho que é um ponto-chave. Então, a Colômbia é um país que, historicamente, foi alinhado politicamente aos Estados Unidos, e não só politicamente, né? Recebeu o orçamento no Plano Colômbia, treinamentos do Exército, tem muitas bases militares norte-americanas, e isso ao lado da fronteira da Venezuela, que é declarado, né, um inimigo dos Estados Unidos, né? É um país que tem um projeto anti-imperialista. Então, essa relação da Venezuela com a Colômbia, ela também tem um caráter muito geopolítico. E aí, se a gente parar para pensar, né, que a esquerda ou as forças progressistas democráticas podem vencer na Colômbia e que a Venezuela também passa por um processo de reconhecimento do seu governo. Então, a ONU reconheceu as últimas eleições, a OEA, a União Europeia esteve nas últimas eleições. A gente tem uma conjuntura um pouco mais positiva ali em relação a esses dois países, né, que são muito importantes para toda a conjuntura da América Latina. Então, na semana que eu estava lá, teve uma delegação do governo Biden, né, dos Estados Unidos, uma delegação diplomática que tinha o interesse de comprar petróleo, né, da Venezuela e do Maduro. Dessa forma, passa a reconhecer o Maduro como liderança, né? Passa a reconhecer a legitimidade de fazer um processo comercial. Ainda está em debate se isso vai acontecer, porque o governo do Maduro exige que derrube as sanções, né, os bloqueios econômicos em relação ao país, mas a gente percebe que tem mudado a conjuntura ali desses dois países. Não está algo tão preto no branco, de o Maduro é um ditador, a Colômbia é contra o ditador. Acredito que essas relações vão mudar e são muito importantes para toda uma leitura que a gente pode fazer de América Latina. Então, a eleição da Colômbia, ela é muito importante. Eu acho que ela abre o debate para o ano de 2022 e vai ser fundamental também que a gente acompanhe isso para a nossa eleição aqui do Brasil. Queria insistir um pouquinho mais nessa questão, Amanda, pegar uma carona no que você falou agora no final. A gente teve essas conversas, né, dos Estados Unidos com a Venezuela, e parece que teve um distensionamento, né? E a gente teve aqui a Natália Urban, teve conosco aqui, e falou que havia um temor se o Petro conseguiria realmente assumir, caso for eleito, de fato, em maio.
e que essa conversa dos Estados Unidos com a Venezuela pode dar um certo caminho mais livre para Gustavo Petro, né? Quando você distensiona a relação, você não traz a guerra na Ucrânia para a Colômbia e Venezuela, porque o Duque fez os movimentos um pouco estranhos, né? De que talvez tentar trazer para cá a guerra. E eu queria saber como é que você avalia essa questão. Se uma aproximação, pelo menos uma volta de um comércio, né, volta das relações diplomáticas entre Venezuela e Estados Unidos pode favorecer esse possível governo de Gustavo Petro. Bom, eu acredito que a tensão na fronteira ali é muito constante, né? Tanto do lado da Venezuela quanto da Colômbia. O que o professor Pietro destacou, né, que o pacto histórico ele é uma defesa das forças democráticas, eu acho que é o ponto mais importante. Por quê? Porque quando a gente defende essa estrutura democrática, que na Colômbia é extremamente frágil, a gente defende as possibilidades de que o Gustavo Petro consiga construir relações dentro do campo democrático. Porque essas relações políticas, relações diplomáticas e comerciais, elas não são automaticamente um alinhamento, né? O que passou na Venezuela delas ficar isolada na região, com certeza foi fruto da virada da onda progressista, então do golpe no Brasil, de toda essa conjuntura de direita que deixou esse contexto de isolamento da Venezuela. Por quê? Porque a Venezuela sempre foi grande parceiro comercial do Brasil, ela tem uma relação histórica muito importante com a Colômbia. Então, isolar um país do jeito que foi feito não se sustenta mais, né? Não se sustenta porque a União Europeia, a ONU, todos já estão passando a reconhecer a força política, de fato, que o Maduro tem no país, mas também porque ali a conjuntura geopolítica mudou, né? Então, o interesse pelo petróleo, o interesse sobre a região. E uma coisa que eu tenho interpretado os Estados Unidos querem interesse na América Latina, sempre, constante. E eles impõem a força deles conforme eles conseguem construir esse cenário. Então, quando eles construíram um cenário de direita, de extrema direita, eles impuseram essa força. Mas, como a região tem respondido, principalmente os movimentos sociais, os movimentos democráticos têm respondido por uma mudança, os Estados Unidos também vai mudar a sua forma de interferir e de manter sua influência, sendo ela comercial, política ou com um tom político um pouco diferente. Eles não vão abrir mão de ter influência sobre a região, principalmente num conflito internacional, que é o conflito da Rússia com a Ucrânia. Em relação à Rússia, o que eu senti da Venezuela, dos venezuelanos, é que eles têm uma compreensão política de defesa da paz, né, de ser contra o conflito, mas de compreender a pressão que a Rússia vive. Principalmente porque agora se iniciou um processo de embargos, né, econômicos contra a Rússia, e a Venezuela sofre diariamente, a sociedade venezuelana sofre com os embargos, então eles sabem o que é o imperialismo, eles sabem o que é sofrer um embargo, mas também porque quando a Venezuela passava por seus momentos mais difíceis, quem mandava vacina, medicamento e comida era a Rússia e a China. Então, eles têm essa proximidade, né, essa solidariedade em relação à Rússia, na disputa com a OTAN e os Estados Unidos, porque eles têm uma compreensão geopolítica anti-imperialista. Mas não significa que o apoio do Putin à Venezuela seja um apoio de esquerda, que seja um apoio ideológico de esquerda. Eu acho que tem uma configuração muito mais geopolítica, e a gente não pode cair, né, na releitura da Guerra Fria. Eu acho que as complexidades elas são diferentes no momento. Muito bom. Eu queria fazer uma outra pergunta aqui, mas antes disso, eu queria passar pelo nosso chat. O Leonardo Godoy, boa noite, entrevistados de muita qualidade e tema premente. Parabéns, obrigado, Leonardo. Acompanha a gente aqui sempre no Fórum Global. Alejandra Cuervo também. Em Colômbia vamos bem, vamos juntos e vamos mudar. Pacto histórico vai bem. Eu queria puxar aqui, queria lembrar a todo mundo que está nos acompanhando que deixe o seu like, inscreva-se no canal. Quem puder contribuir com o Superchat é sempre muito importante. Ou então o nosso Pix, pix@revistaforo.com.br. Quem assiste aos domingos é a opção
principal para quem quer nos ajudar. Eu queria fazer uma pergunta para o Pietro, pegando um pouco carona no que eu tinha falado um pouco antes, sobre uma possível aproximação com o Centro Esperança. A gente teve esse resultado histórico, né, da Francia Marques, e já tem, né, uma possibilidade dela se tornar vice, já se fala um pouco dela se tornar vice, mas eu queria questionar também se existe uma possibilidade da vice-presidência ficar com o centro histórico, com algum representante desse bloco, nessa intenção de tentativa de aproximação do Gustavo Petro com esse bloco para uma possível vitória em primeiro turno. Eu vi que isso tinha circulado um pouco antes, que tinha algumas figuras que estavam sendo cogitadas para vice. Como é que você vê isso? Já está definido como é que vai ser a vice? E também, como seria essa possível aproximação do Gustavo Petro com o Centro Esperança? Está fechado o microfone. Eu acho, Lucas, que nós temos que entender uma questão que faz parte do próprio processo, da própria dinâmica, não da construção do pacto, sino de conquistar os objetivos que Colômbia requer para poder satisfazer as necessidades de tantos e tantos colombianos. A pergunta que você fez com relação à possibilidade da vice-presidência de Francia Marques foi uma pergunta que foi feita pela revista Semana, uma revista de ampla circulação na Colômbia. Uma jornalista muito habilidosa, Vicky Dávila, indagava para Francia Marques: Francia, você merece e será a vice-presidenta do Pacto Histórico, ou seja, e portanto a vice-presidenta, a candidata a vice-presidenta, né, no certame eleitoral de 29 de maio. E a própria Francia Marques, com uma clareza e uma verticalidade, uma clareza política e uma compostura e muita dignidade, falou o seguinte: olha, este é um processo eleitoral. Existe uma dinâmica eleitoral em curso e há forças se somando ao pacto histórico. A estratégia da direita é exatamente o contrário. É resquebrajar a unidade do pacto histórico, é reduzir o pacto histórico. Portanto, neste momento, nós precisamos realizar alianças muito amplas. Isso que significa? E a Francia Marques coloca a questão da maneira seguinte, é uma resposta muito contundente. Imaginemos que eu seja candidata à vice-presidência da República e que outras forças, em função disso, não tenham condição de fazer acordo conosco. De que serve que nós sejamos presidente e vice-presidente de um país no qual temos um conjunto de forças que não fazem parte do nosso processo de unidade e que não vão participar deste projeto? O importante é que nós iniciemos uma tarefa de persuasão, uma tarefa de convencimento, uma tarefa de aproximação, para ir gerando, a partir dessas conversações e dessas aproximações, acordos concretos com relação ao que realmente interessa. A vice-presidência e o debate sobre a vice-presidência não é o debate fundamental. Quando nós estamos no mapa da fome, quando nós estamos diante do assassinato de mais de 200 líderes sociais e lideranças sociais na Colômbia, quando nós temos, por exemplo, o paramilitarismo sabotando as eleições para circunscrições territoriais de paz, quando nós temos vivo o narcotráfico com a oficina de Envigado, em Medellín, quando nós temos o uribismo derrotado, mas ainda não aniquilado, a discussão sobre a vice-presidência, se é Francia Marques, não é a questão central. A questão central é como tentamos resolver, a partir de um processo de unidade, os problemas que há na Colômbia e que eu já coloquei em uma outra resposta. Nós estamos em um processo de ascensão.
Desculpem, eu tenho falado tanto em castelhano nos últimos dias que eu não estou conseguindo, mas trata-se do seguinte, Amanda dizia muito bem, nós estamos em um movimento, nós passamos, o Pacto Histórico conseguiu canalizar o descontentamento social. Ou seja, nós estamos em um processo de ascenso da luta popular em 2019, 2020, não somente na Colômbia, mas de colombianos e colombianas no exterior, e isso foi canalizado eleitoralmente. Ou seja, não é apenas um movimento social, isto se tornou uma questão política, ou seja, se aumentou o grau de subjetividade das pessoas. As pessoas entenderam o seguinte, não adianta você lutar exclusivamente por questões pontuais, senão que o que se precisa é uma reformulação total do regime político, da economia, enfim, e puxar a alavanca do desenvolvimento com uma distribuição de riqueza muito mais justa, né? Com solução dos problemas mais urgentes das pessoas. Então, esse é o problema central, essa é a questão central. Quem vai ser vice-presidente? Que a própria Francia Márquez colocou a questão de uma maneira, reitero, muito contundente. De que serve ser vice-presidenta se nós vamos continuar com toda essa quantidade de problemas? Nós estamos aqui para facilitar a unidade, de maneira que repartição de cargos é uma coisa que resulta como fruto de um processo de acordos, mas não é o central é que se respeitem os acordos, né? E que a presidência de Petro seja determinante para essa mudança democrática na Colômbia, para efetivar os acordos de paz, para avançar na solução dos problemas das pessoas, para sair do mapa da fome. Essas são as questões importantes para nós. Muito bom. Ana, você tem alguma pergunta? Eu não sei se o Pietro vai querer entrar muito por esse tema, porque isso que dá um programa inteiro, essa questão da Venezuela, né? Se ele quer citar essa questão, é um pouco que a Amanda tratou, né? Se isso vai aparecer muito agora na campanha, como que ele vê, como que o Pacto Histórico vai tratar sobre essa questão. E uma outra pergunta que eu até outro dia tive a oportunidade de fazer uma fala com um pessoal que foi como observadores, foram muitos observadores internacionais aqui do Brasil para acompanhar essas eleições, pelos sindicatos, as centrais, uma delegação enorme, conversei com eles. E uma das coisas que eles me perguntavam é se essa questão da violência política, como que ela tem aparecido na eleição, se há uma preocupação agora com os próximos meses, né, até maio, 29 de maio, de como isso vai se comportar. E se esse tema da segurança pública, que em alguma forma se assemelha até um tema que foi debate nas eleições norte-americanas, né, a questão da law, principalmente depois da questão do George Floyd, e a questão qual é o lugar das forças de segurança, o lugar da polícia. Se o Pietro e a Amanda também, se eles veem com força esse tema, né, essa questão da segurança e como que isso, como está sendo construído isso, porque de uma certa forma, a gente sabe que a direita joga muito com isso, né? Colocar medo nas pessoas. Até outro dia eu vi uma entrevista com o Petro e ele falava isso, que o uribismo, ele precisa de que as pessoas sintam medo, que as pessoas se sintam inseguras. Então, a gente acha que eles vão jogar com isso, né? Para tentar derrotar a esquerda, né? Com o medo e a insegurança. Então, sim, são alguns comentários meus, algumas reflexões que eu fiz, se vocês quiserem comentar. Quem começa? Você quer começar, Amanda? Pode começar, professora. São perguntas muito diretas, né? Bom, com relação à Venezuela, nós temos uma relação histórica com Venezuela de muita fraternidade. A Colômbia, a Venezuela e o Equador formaram historicamente o que se denominou a Grande Colômbia. Então, nas fronteiras criadas com a dissolução da Grande Colômbia,
são fronteiras para nós, do ponto de vista da irmandade, da fraternidade, fronteiras odiosas. Odiosas. E, na verdade, somos um mesmo gênero humano. Na América Latina e, particularmente, nessa região, as diferenças culturais são muito... são praticamente inexistentes nessas fronteiras. Então, para nós, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de nação, do ponto de vista sociológico, essa é uma questão fundamental, manter a relação com Venezuela. Do ponto de vista econômico, essa fronteira com a Venezuela é uma fronteira viva. E sempre há intercâmbios, sempre há trocas, independentemente do que diga a institucionalidade, né? Há uma troca constante, né? É uma fronteira viva. Mas há uma questão geopolítica que não é uma questão de Venezuela, é uma questão de Colômbia. Ou seja, o problema na América Latina não é Venezuela. O problema é como Colômbia tem sido, especialmente durante os últimos 30 anos, um Estado que, em lugar de se colocar, como antigamente se colocava, como facilitador de processos de diálogo e negociação em conflitos regionais, passou a ocupar um lugar de agressividade, passou a ser um irmão agressivo, não somente com a Venezuela, com o Equador também. Nós não podemos esquecer as dificuldades que teve o governo de Correa com o governo colombiano na época. Os problemas que tivemos com outros países, inclusive a maneira como a política externa colombiana, se é que isso pode se chamar de política externa, porque realmente não tem muita coerência, falta muito profissionalismo, e tratou, por exemplo, a Cuba, quando Cuba foi o país que ofereceu seu território para o passo mais transcendental da história da Colômbia nos últimos 100 anos, que é o Acordo de Paz. Nós deveríamos ter uma relação tão estreita com Cuba, no mínimo por agradecimento. Mas nem isso essa classe dominante colombiana consegue enxergar, entender o gesto de Cuba, de ter em seu território albergado, durante meses e meses, delegações do Estado colombiano e das Farc para poder concretizar um acordo de paz que é paradigmático para o mundo, porque é transversalizado por uma perspectiva de gênero, porque é transversalizado pelo interesse das vítimas. Gente, então, essa é a política externa da Colômbia, uma política externa pouco grata com aqueles que se oferecem para solucionar os problemas internos do nosso país. A Venezuela ajudou para a troca humanitária de reféns. O comandante Chávez, na época, ajudou a essa troca humanitária. Tema no qual também esteve envolvida uma senadora hoje da União Patriótica e do Pacto Histórico, Piedade Córdoba. Então, o tratamento que é dado à Venezuela, depois de facilitar a troca humanitária de reféns, em lugar de fazer uma análise histórica sobre o que é o comportamento da Venezuela com relação à Colômbia, o que se faz é obedecer a um interesse que não é o interesse colombiano, é o interesse geopolítico dos Estados Unidos de manter uma situação de desestabilização do processo na Venezuela. Esse papel é lamentável, é triste e, sobretudo, do ponto de vista das relações internacionais, vergonhoso. Vergonhoso.
Então, o problema das relações Colômbia-Venezuela não está na Venezuela, está na Colômbia. Então, se você me pergunta, vamos resolver a situação com a Venezuela? Se nos mudarmos, provavelmente a primeira questão que nós vamos fazer é reatar com a Venezuela. Isso não implica ingressar, até porque há um princípio, o princípio da autodeterminação dos povos, que a gente ingresse no regime político venezuelano, no regime econômico. Os venezuelanos dirão como é que eles vão resolver as suas contradições internas. Com Maduro, sem Maduro, enfim, isso não é uma questão pessoal. O Petro dizia ontem à noite, no debate com Ingrid Betancourt e com Federico Gutiérrez, dizia o seguinte: gente, nós brigamos com a Venezuela, a Colômbia tem relações com os Emirados Árabes. Você quer falar de ditadura? Então vamos falar da relação com os Emirados Árabes, né? Então, gente, vamos... relações internacionais não podem se converter naquilo que a mídia coloca como a espécie da sociedade do espetáculo da hipocrisia, ou seja, na qual você sempre tem democracímetros na mão para dizer que um Estado não tem democracia e um democracímetro diferente para dizer que outros Estados têm muita democracia, né, ao sabor dos interesses geopolíticos de uma estrutura hegemônica de poder que mantém uma aliança militar. É uma questão que, se você me permite, entrando nesse tema, a Colômbia é aliada da OTAN, é sócia da OTAN. A OTAN que é tudo o contrário àquilo que a humanidade pactuou em 1945 com a criação da Organização das Nações Unidas. A OTAN é uma organização militar, é um pacto militar. Quando você fala da Rússia, você está falando de um Estado. Quando você fala da OTAN, você está falando de uma organização militar. Se eu colocasse as questões assim, em relações internacionais, eu perguntaria: quem que tem que deixar de existir? Um Estado-nação ou uma organização militar? Que está na contramão dos objetivos da Organização das Nações Unidas. Porque a OTAN tem protagonizado toda uma série de ações contra outros povos, sem que ninguém tenha ousado dizer, né, em alto e bom tom, na mídia internacional mais expressiva, que os grandes artífices dessas agressões tenham que ser julgados por tribunais penais internacionais, ou que tenha sido cometido genocídio em determinados lugares. Então, são relações internacionais extremamente acobertadas por uma sensação de hipocrisia que, no fundo, esconde só os interesses dessas potências. Então, basta. Acho que a primeira pergunta que temos que fazer à Venezuela é: para você ser bom estar do lado de alguém que é sócio da OTAN, né? Eu perguntaria, no mínimo, por respeito, né? Por que nós somos sócios da OTAN? Agora, nos dá um tempo, se você quiser, para não desfazer desse traste da OTAN, né? Para a gente conseguir, então, avançar em uma relação com Venezuela que deve ser muito sadia. Isso que teria que te dizer, né, com relação à Venezuela. Acho que o problema somos nós, não tanto o Maduro. O problema é o que Uribe gerou, é uma questão complexa. Mas você tinha uma outra pergunta que agora eu, na empolgação, acho que eu esqueci. É a questão da... Vamos ver com o Lucas se a gente ainda tem tempo, né, Lucas? Como é que a gente está aí no programa? Porque senão a gente vai ficar aqui conversando. Ixi, se depender de mim... É isso, a gente está com o tempo corrido, mas acho que dá para falar rapidinho, que a gente termina, depois passa para a Amanda e a gente termina o tema da Colômbia, porque ainda tem 2 pontos que eu queria tocar rapidinho no programa. Tem um vídeo do Rogério sobre o Chile e tem um outro ponto interessante que seria legal tocar também. O que eu tinha perguntado, Pietro, é sobre essa questão do debate da segurança pública, como isso vai aparecer na campanha. Okay. Então, vou te dar um dado concreto.
além das eleições na Câmara Internacional, além das eleições afrodescendentes, indígenas, das circunscrições que nós temos especiais, por sinal, há um dado importante que não pode passar despercebido. Pela primeira vez, colombianos e colombianas no exterior conseguimos vencer a direita. A candidata do Pacto Histórico venceu as eleições dos colombianos e colombianas no exterior. Ou seja, a nossa candidata, Carmen Boscán, é uma indígena guaiú, hoje é representante à Câmara da Colômbia, o que seria aqui diputada, em uma campanha muito complexa contra a direita, contra a maquinária da direita, especialmente nos Estados Unidos e na Espanha, mas o Pacto Histórico conseguiu quebrar essa hegemonia e conseguimos vencer. Um dos projetos mais relevantes do Pacto Histórico, esse me interessa muito porque eu trabalho dentro do Pacto Histórico com 2 projetos. Um dos projetos é o que tem a ver com a reformulação das Forças Armadas e da segurança pública, né? E eu trabalho diretamente ligado a como é que podemos estabelecer uma segurança pública para a democracia, que retire a ideia de segurança nacional. Então, como segurança, como repressão, segurança nacional no sentido de doutrina para a repressão, e observa a interferência no processo eleitoral. Das 16 vagas das circunscrições de paz, 6 foram obtidas por pessoas com vínculos com o paramilitarismo, onde houve uma pressão enorme para que a população dessas regiões não votara, ou que o fizesse por esses candidatos oriundos do paramilitarismo. Então, nós temos um problema em algumas regiões ainda muito grave, no qual o paramilitarismo, com cumplicidade das Forças Armadas, realiza uma pressão constante contra as pessoas para que votem por candidatos da ultradireita colombiana que praticam e que têm, digamos, o fascismo incorporado, não de hoje, mas já faz um bom tempo. E apenas para terminar, o segundo projeto, que eu dizia que trabalho em outro projeto, que para mim é muito estimulante, é como nós podemos rever toda a questão de saúde na Colômbia. E para isso, o nosso modelo é o exame do Sistema Único de Saúde brasileiro, ou seja, como podemos ir implementando um sistema hierarquizado e centralizado. Então, são digamos, agradecendo o convite, tendo em vista o tempo, as questões que eu gostaria de dizer para encerrar. Muito obrigado. Bom, vou tentar falar rapidamente sobre essa questão da disputa territorial que existe na Colômbia, né? Então, todo o tema que a gente trouxe aqui sobre o processo de paz, o professor falou sobre a questão militar da Colômbia, tem que entender que a disputa na Colômbia ela é territorial, mas que as narrativas políticas elas são construídas ainda naquela memória anticomunista, antichavista, né? Então, por isso que é muito importante que o debate político seja feito em várias frentes e com complexidade, né? E eu acho que o Pacto Histórico se coloca a fazer isso, né? E ainda mais que a Colômbia ela teve várias experiências de desinformação, fake news, campanhas que colocavam a política nesse tom, ou seja, do anticomunismo. E agora a gente tem uma nova conjuntura internacional que tende a reconstruir por parte da mídia essa mesma história, né? Então, nós temos que ficar atentos, a mídia tem que ficar atenta que a relação dessas forças, ela não é tão linear, ela é muito mais complexa, como eu trouxe aqui. O interesse da Rússia, o interesse dos Estados Unidos na América Latina. Mas o que eu quero destacar? Eu quero destacar que o maior poço de petróleo do mundo fica na Venezuela. E o terceiro maior poço de petróleo do mundo fica no Brasil. A Colômbia também tem imensas riquezas naturais e todas elas, né, dentro de uma lógica do extrativismo. Então, a comunicação e a relação entre Colômbia e Venezuela ou entre Venezuela e Brasil,
ela está muito mais relacionada a desmembrar a região, né? A ir contra o processo de integração regional, que é um ponto que a gente tem que voltar a defender na América Latina, porque não, eu acredito que não adianta a gente ter uma vitória do Petro, uma vitória do Boric, uma vitória do Castilho, uma vitória da esquerda no Brasil, se a gente não tiver um projeto comum. As vitórias eleitorais, elas não vão se sustentar sem um projeto comum para a região, porque nós temos uma disputa geopolítica, uma disputa de riquezas na América do Sul, na América Latina. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesses interesses geopolíticos e nas narrativas que são construídas, né? Querendo reviver essa disputa da Guerra Fria e trazer esse fantasma, né, do comunismo para a região, que eu acredito que não seja o que a gente está vivendo. Maravilha, queria agradecer muitíssimo a presença da Amanda Arumi e do Pietro Alarcon nesse nosso Fórum Global de hoje. Muito obrigado, foi um programa muito bacana, a gente conseguiu trazer bastante coisa sobre Colômbia e continuaremos de olho nessas eleições, né, Ana? Exatamente, acho que a gente vai conversar muito ainda sobre isso, né? Tem aí o primeiro turno, dia 29 de maio, se houver segundo turno no dia 19 de junho, então vai ser um semestre muito marcado pelas eleições colombianas, então nossos convidados também, se puderem voltar em algum momento, a gente vai gostar bastante, e lembrar para todo mundo que esse programa ele vai ao ar domingo, separado do Jornal da Fórum, assim, vai estar lá no YouTube da Fórum. Então, para a gente, quem quiser divulgar, os convidados também, se quiserem divulgar a partir de domingo, que ele vai recortado e aí dá para a gente espalhar. Eu acho que foi um programa muito bom, agradecer muito vocês, porque eu acho que esclareceu muitas questões. Obrigada, gente. Obrigada por você. Obrigado, gente. Amanda, muitíssimo obrigado. Lucas, obrigado. Bom, gente, ainda temos alguns minutinhos aqui finais, Ana, para a gente conversar sobre dois temas quentes, né, que a gente teve. Essa semana, bastante pauta de América Latina, né? A gente estava meio defasado de América Latina, com a confusão lá, com a guerra na Ucrânia, que a gente ficou alguns programas falando só desse tema. Hoje a gente tocou um pouco por fora, né? Mas eu queria trazer para cá, teve a posse de Gabriel Boric no Chile. Mas antes da gente colocar o vídeo do Rogério Tomás, teve um outro tema rapidinho para a gente comentar, que é, mais uma vez, o Peru de Pedro Castillo. Pedro Castillo está nas cordas mais uma vez. Dessa vez avançou um processo de impeachment, né, de moção de vacância contra Pedro Castillo. Eu conversei com o Raul Nunes, que já esteve aqui conosco, Ana. Ele diz que o Castillo, teoricamente, tem os votos necessários para impedir o impeachment. Mas a gente sabe que as coisas no Peru não são lá muito simples. Então a chance dele cair existe. Pedro Castillo, inclusive, está agora no Congresso falando lá. Eu estava tentando dar uma acompanhada durante o programa para ver o que ele está falando. Ele apresentou algumas coisas, né? Disse que vai apresentar uma reforma estrutural, alguma coisa assim. Estava sendo, inclusive, Ana, estava sendo aventada a possibilidade de antecipação das eleições presidenciais e congressuais, o que seria muito interessante, que daria uma renovada nesse Congresso, mas também a gente nunca sabe o que pode esperar no Peru. Então, por enquanto, tudo na mesma. Castillo anunciou que a universidade vai ter acesso livre, né? Vai pegar o modelo argentino, mas nada muito novo. Vamos acompanhar os próximos capítulos, né? É isso mesmo. Eu estava pensando aqui agora, enquanto você falava, quanta coisa aconteceu nesses últimos dias, né? Só aqui na América Latina. Abertura de um processo de impeachment contra o Castillo, diferentemente de dezembro, que não prosperou, dessa vez foi aberto, né? Essa reunião equipe Biden e equipe Maduro ali, né? Venezuela. Eleições na Colômbia no domingo, com uma grande vitória, assim, um resultado importante para a esquerda, posse do Boric, ou seja, foi uma semana muito efervescente aqui para a nossa América Latina. A gente que vinha falando mais da questão da guerra na Ucrânia, mais focados ali,
Então, eu acho que isso ainda vai render muito debate. Parece que a Venezuela vai abrir novamente as mesas de negociações, né? Faz parte desse contexto. E, infelizmente, isso que você falou, a Castilho, o governo Castilho, eu acho que eles não tiveram uma semana sem crise, esse governo, até hoje. Já trocaram de gabinete 4 vezes em menos, sei lá, tem uns 10 meses de talvez até menos. 8 meses, 8, né? Acho que são 8 meses de gestão. E é uma situação de muita instabilidade, muita instabilidade. Eu fico pensando assim, será que anda algum projeto? Será que tem alguma coisa andando? Alguma coisa desenrola? Porque toda hora é moção de vacância, sai ministro, entra ministro, não sei o quê, corrupção. Então, é uma situação muito difícil. É isso. Bom, vamos terminar o nosso programa, então, com a posse de Gabriel Boric. Rogério Tomás Júnior está por lá no Chile, inclusive está produzindo um livro-reportagem, né? Já divulgamos aqui algumas vezes. Vou colocar esse videozinho de Rogério explicando como é que foi essa posse, né? Que teve, inclusive, presença da ex-presidenta Dilma por lá, que abraçou Gabriel Boric. Uma cena muito linda, acabou que eu não destaquei aqui, mas, enfim, vou deixar pelo nosso colunista. Olá, pessoal do Fórum Global. Não estranhe esse colunista descabelado aqui. Estou gravando aqui exatamente em Punta Arenas, extremo sul do Chile, Patagônia, onde o vento nunca para. E gravando por um motivo especial aqui. Exatamente aqui, essa é a árvore, é o cipreste do presidente Gabriel Boric. A árvore em que ele desde pequeno, desde criança, sobe para, segundo ele mesmo, ver outros mundos. E curiosamente essa árvore fica aqui na Avenida Cristóvão Colombo, né? Que, entre muitas aspas e de forma crítica, mas fazendo uma referência, Cristóvão Colombo descobriu um outro mundo, né? Descobriu entre aspas, claro. Mas para falar do que está acontecendo no Chile, a visita da ministra do Interior, Isquia Siches, da região da Araucânia em português, fica a região onde fica a cidade de Temuco, é a cidade mais conhecida, mais capital dessa região do Chile. A comitiva da Isquia Siches foi atacada por pessoas desconhecidas até o momento, isso ontem, segunda-feira, 14 de março. A bala, foram mais de 50 disparos que as pessoas que estavam na comitiva contabilizaram. Infelizmente aparentemente não foi um ataque diretamente às pessoas, foram tiros dados para o alto, perto da comitiva, não atingiram os veículos, mas obviamente a ministra saiu de lá, a visita foi cancelada. E ela estava exatamente indo visitar uma comunidade onde vivia o jovem Mapuche Camilo Catrillanca, que foi assassinado por carabineiros em 2018. Muita gente até acredita que o assassinato do Camilo Catrillanca, que foi fortemente repudiado, houve manifestações em Santiago e no país inteiro contra esse brutal assassinato por parte dos carabineiros. Muita gente acredita que essa foi a centelha inicial para o estagido social que aconteceu em outubro de 2019. A região da Araucânia, desde então, desde o assassinato e as reações que aconteceram depois, vive sob cerco militar, é formalmente um estado de emergência ou estado de sítio na região. O presidente Boric já havia anunciado antes de tomar posse, até na campanha mesmo, que era preciso acabar esse estado de emergência na região, tirar os militares de lá e pacificar a zona através do diálogo entre os vários atores políticos envolvidos no conflito, que é uma região em que o povo Mapuche é muito organizado, muito forte e reivindica suas terras de forma bastante ativa. Apenas mais um pouco sobre a posse do Gabriel Boric, uma cerimônia emocionante. Eu estava lá na porta do Palácio da Moneda, me emocionei muitas vezes, todo mundo se emocionou muitas vezes, sobretudo quando ele quebrou o protocolo para ir até a estátua do Salvador Allende e prestar uma saudação especial ao ex-presidente que foi assassinado no Palácio durante o golpe de 73. A cerimônia contou com a presença de 11 chefes de Estado e teve ainda uma lista de muitos e muitas convidadas e convidados internacionais de destaque. Entre essas pessoas estava a ex-presidenta Dilma Rousseff, a Dilma que estava acompanhada do seu ex-ministro do Desenvolvimento Agrário, o Miguel Rosseto. Boric e Dilma manifestaram a sua admiração mútua, recíproca,
E o Boric tem dado muitas entrevistas após a posse, inclusive para a imprensa internacional, para uma jornalista brasileira, Luciana Tadeu. Ele confessou que está torcendo pela vitória do Lula. Estou fazendo a minha interpretação do que ele disse, mas manifestou o carinho que ele tem pelo brasileiro, que é favorito para vencer as eleições de outubro. Tá aí, panorama legal que o Rogério trouxe pra gente, está lá no Chile acompanhando tudo. Foi até na árvore que... A árvorezinha que viralizou, né? É isso. Bom, gente, então eu queria agradecer muito a toda a nossa audiência que está nos acompanhando até agora. Lembrar sempre que é muito importante deixar o like. Se você gostou da transmissão, compartilhe conosco. E também, quem puder, deixar um pix@revistaforum.com.br. Até a próxima semana. Até, Lu.